Amém. Boa noite, na paz do Senhor. Como a irmã já falou, eu me chamo Jarlene, sou missionária ali da Jocum, sou casada com o Ernivaldo, conhecido como Mimi, e vieram os missionários também de lá, né? A Érica, Bruna e Miriam. E em agosto começou uma escola lá na Jocum, chamada Word by Heart, que, traduzindo para o português, né, a palavra do coração. E a gente estava estudando o livro de João, o Evangelho de João. E a gente estudou e a gente estava estudando contexto histórico, se aprofundando mesmo nesse livro. E na escola tem um método de memorização do livro de João. E, para a glória de Deus, a gente conseguiu, né? Funciona assim o método, memorizar, guardar a palavra no coração e na mente. 80%, né, de João, ali todo, praticamente 72% do livro de João a gente consegue memorizar, guardar no coração e na mente. E a gente está finalizando a escola, sábado agora a nossa formatura. E é isso, né? Começar a contar essas histórias que Jesus viveu, né? E a gente passa a ser testemunha ocular da vida de Jesus, onde João nos conta. No começo, aquele que a palavra já estava no mundo. Ele estava no mundo no princípio. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, para que por meio dele todos os homens crescem. Estava chegando ao mundo aquele que é a palavra. Aquele que é a palavra. Mas o mundo não reconheceu. O mundo foi feito por intermédio dele. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então Jesus lhe respondeu: que tenho eu contigo, mulher? Minha hora ainda não chegou. Mas a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 60 a 80 litros de água. Então Jesus disse aos serviçais: enchem os potes com água. Eles encheram até a borda. Então, depois Jesus disse: agora leve um pouco ao serviçais, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou da água que fora transformada em vinho, embora ele não soubesse de onde viera, embora os serviçais soubessem, porque eles tinham enchido os potes com água. Então o encarregado da festa chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, é que o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso foi o primeiro que Jesus realizou em Caná da Galileia. Manifestou assim aos seus discípulos a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus foi para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficou ali durante algum tempo.
quando já estava próxima a festa da Páscoa, Jesus subiu para Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas. Ele então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como os animais, todos os animais que estavam ali. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. E aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor vai nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus disse: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Então os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e creram na palavra de Jesus. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Contudo, Jesus não se confiava neles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, pois ele sabia bem o que havia no homem. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio com Jesus à noite e disse ao Senhor: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então Jesus disse: eu lhes digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos perguntou: Senhor, como pode alguém nascer sendo velho? É claro que ele não vai nascer, ele não vai voltar ao ventre de sua mãe pela 2ª vez e renascer. Então Jesus lhe respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pois o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Senhor, como que pode ser isso? Então Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Então Jesus continuou: nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, contudo vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e foi para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras em que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço.
Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água para beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher lhe respondeu: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe teria dado água viva. A mulher então respondeu: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Como o senhor vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço bem como seus filhos e o seu gado? Então Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a mulher respondeu: Senhor, dai-me sempre desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para buscar. Então Jesus respondeu: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, disse ela. Então Jesus respondeu: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então a mulher respondeu: Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que o Cristo, chamado Messias, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém, para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, com 5 entradas em volta. Ali costumava ficar uma grande quantidade de pessoas doentes e inválidas, cegos, coxos e mancos. Entre os que estavam ali, havia um paralítico, havia 38 anos. Ao vê-lo ali, e sabendo que ele estava naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O homem disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. O homem imediatamente foi curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Então os judeus que viu o homem que fora curado perguntou: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca? O homem falou: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então os judeus disseram: quem é esse homem que manda você pegar a maca e andar? O homem não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi até os judeus dizer que fora Jesus o homem que tinha curado. Por essa razão, os judeus passaram a perseguir Jesus, pois ele estava realizando estas coisas no sábado. Quanto a isso, Jesus disse: o meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus queriam mais ainda matá-lo, pois ele não estava somente violando o sábado, mas também dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Quanto a isso, Jesus respondeu dizendo: digo-lhes verdadeiramente que o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que o Pai faz, o Filho também faz,
O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Não se surpreenda, porque ele lhe mostrará obras maiores do que esta. Eu lhes digo que aquele que ouve a minha voz e pratica a minha vontade e crê naquele que me enviou já tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que chegará o tempo, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu lhes asseguro que chegará o tempo em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Pois os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, mas aqueles que fizerem mal ressuscitarão para serem condenados. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o meu Pai enviou, que o meu Pai me deu para concluir, que estou realizando, testemunha ao meu respeito, que ele me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nela tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais miraculosos que ele estava fazendo nos doentes. Assim, Jesus subiu para o monte e sentou-se com seus discípulos. Estava se aproximando a festa da Páscoa. Então, levantando os olhos, Jesus viu uma grande multidão se aproximando. Então ele perguntou a Felipe: onde compraremos pão para todo esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então Felipe respondeu: Senhor, 200 denários não compraria pão suficiente para todo esse povo comer. Outro discípulo chamado André tomou a palavra e disse: eis aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Ali havia muita grama, então todos se assentaram. Havia cerca de 5.000 homens. Então Jesus pegou os pães, deu graças e o partiu, e o dividiu com os que estavam ali assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, Jesus disse aos seus discípulos: recolham tudo que sobrou, não deixe que nada seja desperdiçado. Os seus discípulos juntaram e recolheram 12 cestos com os pães de cevada dos que haviam comido ali. Quando o povo viu o sinal miraculoso que Jesus estava fazendo, diziam: certamente este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que eles pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte, sozinho. Quando já estava anoitecendo, seus discípulos desceram para o mar, entraram nos barcos e começaram a travessia para Cafarnaum. Jesus não tinha ido até onde eles estavam. E já estava noite. O vento soprava e as ondas estavam agitadas. Então, eles viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar. Eles ficaram aterrorizados. Mas Jesus disse: sou eu, não temas. Então eles se animaram
e receberam Jesus no barco e logo chegaram à praia para o lugar onde eles iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos. Então, alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo havia comido pão e depois do Senhor ter dado graças. Quando eles perceberam que nem Jesus e nem seus discípulos estavam ali, foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontrou do outro lado, eles disseram: Mestre, como chegastes aqui? Então Jesus disse: A verdade é que vocês não estão me procurando porque viram os sinais miraculosos que estou realizando, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Eu lhes digo que Então eles perguntaram: o que precisamos realizar para cumprir a obra que Deus nos deu? Então Jesus disse: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então eles disseram: que milagre o Senhor vai nos mostrar para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do céu, comeram maná no deserto, como está escrito, ele nos deu pão a comer do céu. Então Jesus disse: eu lhes digo verdadeiramente que não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o pão do céu. Pois o meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Então eles começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desci do céu. E alguns diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai, sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? E eles começaram a discutir exaltadamente entre si. Como este homem tem a coragem de nos oferecer a sua carne para comermos? Então Jesus disse: aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terá vida em si mesmo, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Os seus discípulos, quando ouviram isso, disseram: dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Jesus, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, ele disse: isso os escandaliza? O que acontecerá quando o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Então, muitos dos seus discípulos, quando ouviram isso, voltaram atrás e o deixaram de seguir. Então Jesus disse aos 12: vocês também não querem ir? Então Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus disse: não fui eu que os escolhi, os 12? Contudo, um de vocês é um diabo. Ele estava se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde iria traí-lo. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, pois ali queriam tirar-lhe a vida.
Estava próximo à festa dos tabernáculos. Então Jesus estava com seus irmãos, e os seus irmãos lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos creiam nas suas obras. Visto que você tem feito essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus respondeu: para vocês, qualquer tempo é o certo. Para mim, meu tempo ainda não chegou. O mundo não os odeia, quanto a mim odeia, porque dou testemunho de que ele faz é errado. Vão vocês à festa. Eu ainda não vou porque não chegou o meu tempo. Depois de dizer isso, Jesus permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus discípulos subiram para a festa, Jesus também subiu, mas não abertamente, mas em segredo. Na metade da festa, Jesus subiu ao templo e sentou-se para ensinar. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que receberiam mais tarde aqueles que nele crescem, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. As pessoas que estavam ali e viram o que estava acontecendo e ouviram as suas palavras disseram: certamente este é o profeta que devia vir ao mundo. Outros diziam: ele é o Cristo. Mas outros perguntavam: como pode o Cristo vir da Galileia? Depois disso, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo. E o povo se reuniu ao seu redor e Jesus sentou-se para ensinar. Nisso, veio os fariseus e os mestres da lei com uma mulher surpreendida em ato de adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e perguntaram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos manda apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles fizeram essa pergunta como armadilha, apenas para pô-lo à prova. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, Jesus levantou e disse: se algum de vocês está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e começou a escrever no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, a começar pelo mais velho. Jesus ficou ali em pé. Jesus ficou ali sozinho, com a mulher em pé diante dele. Ele se pôs de pé e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Voltando-se novamente para falar com o povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele começou a falar com os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então os judeus disseram: somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Como o Senhor pode dizer que seremos livres? Então Jesus disse: digo-lhe a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas se o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres.
Asseguro que aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que o Senhor está endemoniado, pois Abraão morreu, bem como os profetas. Como o Senhor pode dizer que se alguém crer na sua palavra, jamais experimentará a morte? Então Jesus disse: digo-lhe a verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Diante disso, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Então seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus disse: nem ele nem seus pais nasceram cegos, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez uma mistura de terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. E disse: vá lavar-se em Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, disseram: este não é o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, dizendo: sou eu mesmo. Então os seus vizinhos lhe perguntaram: então como que você pode ver agora? Então ele disse: um homem chamado Jesus fez uma mistura de terra com saliva e aplicou nos meus olhos. Mandou que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: e onde está este homem? Não sei, respondeu ele. Levaram um homem aos fariseus. Isso aconteceu no sábado, quando Jesus tinha misturado terra com saliva e aplicado nos olhos do homem. Então, os fariseus começaram a dizer: como que ele fez? Como lhe abriu os olhos? Então, o homem respondeu: ele fez uma mistura de terra com saliva, aplicou nos meus olhos e disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então os fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então eles perguntavam ao homem: e você, o que diz a respeito dele? Então o homem disse: ele é um profeta. Os judeus, eles não acreditavam que o homem fora cego e voltara a ver enquanto não mandaram chamar os seus pais. Então seus pais vieram e eles perguntaram: é este homem o filho de vocês, o qual vocês dizem que nasceu cego? Eles responderam: ele é nosso filho e sabemos que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem o curou. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais tinham medo dos judeus, pois estes já tinham decidido que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que os seus pais disseram: pergunte a ele, idade ele tem. Então, pela segunda vez, mandaram chamar o cego e perguntaram: para a glória de Deus, diga-nos a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Então o homem respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então eles voltaram a perguntar, dizendo: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Então o homem respondeu: eu já lhes falei, mas vocês não me dão ouvidos. Por que querem ouvir outra vez?
Por acaso vocês também querem ser discípulo dele? Os judeus o insultaram, dizendo: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, pois sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a este homem, nem sabemos de onde ele vem. Então o cego respondeu, o homem que fora cego respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecador, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer tais coisas. Os judeus disseram: você, um homem cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus soube que o haviam expulsado e foi ao seu encontro. Quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? O homem que fora cego respondeu: Senhor, quem é ele para que eu nele creia? Então Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E o homem disse: sim, Senhor, eu creio. E o adorou. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que são cegos e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam ali e ouviram disseram: por acaso nós também somos cegos? Então Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam culpa de pecado. Mas já que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Eu lhes afirmo que aquele que não entrar pela porta das ovelhas, mas subir para outro lugar, é ladrão e assaltante. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, andando pelo pórtico de Salomão. Os judeus o viram ali e se aproximaram e lhe perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Então Jesus disse: eu já tenho dito isso, mas vocês não creem. E vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Ninguém as pode tomar das minhas mãos, pois o Pai que as deu para mim é maior do que todos. E eu, Pai, somos um. Diante disso, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Então Jesus disse: tenho realizado muitas boas obras em nome de meu Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Então eles disseram: não vamos te apedrejar por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, pois você é um simples homem, se apresenta como Deus. Então tentaram prender Jesus novamente, mas Jesus escapou das suas mãos. Então Jesus saiu e atravessou o Rio Jordão. E foi para o lugar onde João costumava batizar nos seus primeiros dias de ministério. Ali ficou, e uma grande multidão o acompanhou e dizia: embora João não tenha realizado nenhum sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos creram em Jesus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era do povoado de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria era aquela que derramara perfume sobre o Senhor
e enxugara com seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então Jesus disse: esta doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que Deus se manifeste através da vida dele. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Contudo, depois que ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos para a Judeia. Seus discípulos disseram: Senhor, há pouco tentaram apedrejar-te e mesmo assim vais voltar para lá? Então Jesus disse: Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas Jesus estava falando da sua morte, mas seus discípulos pensavam que ele estava simplesmente falando do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, disse: vamos com ele para morrermos também. Quando Jesus estava chegando, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta descobriu que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o Senhor te dará tudo o que pedires. Então Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Então Marta disse: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então Jesus disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então Marta disse: sim, Senhor, eu creio. Eu sei que o Senhor é o Cristo que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi para casa e chamou Maria à parte e disse: o mestre está querendo falar com você. Quando Maria ouviu isso, saiu depressa para encontrá-lo. Mas Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Quando viram que Maria se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa pensaram que ela tinha ido ao sepulcro ali chorar e foram com ela. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ela prostrou-se aos pés do Senhor e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus ficou profundamente comovido e disse: onde o colocaram? Os judeus disseram: venha e veja, Senhor. Jesus chorou. E os judeus que estavam ali viram isso e disseram: olha como ele o amava. Mas outros diziam: ele que foi capaz de abrir os olhos de um cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, mais uma vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Então Jesus disse: tirem a pedra. Marta, a mulher do morto, disse: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então Jesus disse: eu não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Tendo dito isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai,
eu te agradeço porque sempre me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouves. Digo isso por causa da multidão que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Tendo Jesus terminado de orar, ele disse: Lázaro, saia para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Então Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas outros foram até os fariseus contar o que Jesus fizera. Então, os fariseus e os mestres da lei fizeram uma reunião no Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto a nossa terra, tanto o nosso lugar como a nossa terra. Um deles, chamado Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que um homem morra pelo povo do que pereça toda a nação? Caifás não falou isso de si mesmo, mas disse isso por ser o sumo sacerdote naquele ano e profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas por todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, para reuni-los num povo só. Daquela hora em diante, tentaram tirar-lhe a vida. Por causa disso, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região próxima ao deserto, para um povoado chamado Efraim, e ali ficou com seus discípulos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro vivia. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, um perfume caro, e derramou aos pés do Senhor e começou a enxugar com seus cabelos. O perfume encheu-se na casa e todos sentiram ele. Um dos discípulos de Jesus, chamado Judas, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele falou isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Ele era encarregado da bolsa de dinheiro e tirava o que nela era colocado. Então Jesus disse: deixa em paz, que aguarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Quanto a mim, nem sempre. Enquanto isso, uma grande multidão vieram ver Jesus. Não apenas Jesus, mas Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E os judeus começaram a fazer planos para matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa da Páscoa soube que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então, eles pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Como está escrito. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. E como está escrito: não temas, ó cidade de Sião, aí vem o seu rei montado no jumentinho. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos.
Eles se aproximaram de Filipe com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos foram dizê-lo a Jesus. Então Jesus disse: chegou a hora do Filho ser glorificado. Digo-lhes verdadeiramente que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida neste mundo a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Aquele que me serve precisa seguir-me, e onde eu estiver, o meu servo também estará. E o meu servo, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em espírito e disse: meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, afasta de mim esta hora? Não, eu vim exatamente para esta hora, para este momento. Pai, glorifica o teu nome. Nesse momento, ouviu-se uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali e a ouviu pensava que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha lhe falado. Mas Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Alguns dias antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que voltaria para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que estava voltando para Deus, Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Pedro, Pedro disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus disse: se eu não os lavar, você não entende agora, mas mais tarde entenderá. Então Pedro disse: Senhor, jamais lavarás os meus pés? Então Jesus disse: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, então não apenas os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça também. Então Jesus disse: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês já estão limpos, mas nem todos. Ele disse isso porque sabia quem o iria trair. Por isso que disse que nem todos estavam limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus tornou a vestir a sua capa e sentou-se para falar com seus discípulos e disse: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre, senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes que o escravo não é maior do que o seu senhor, como também o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem disso, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se vocês as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi.
Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. E Jesus continuou dizendo: eu lhe asseguro que aquele que recebe a quem eu enviar, recebe aquele que me enviou. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em espírito e disse: um de vocês, digo-lhes verdadeiramente que um de vocês irá me trair. Seus discípulos olharam uns para os outros sem entender a quem ele estava se referindo. Um dos discípulos de Jesus, aquele discípulo a quem ele amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez um gesto como a dizer: pergunte a quem ele está se referindo. Então este discípulo inclinou-se para Jesus e disse: mestre, quem é? Então Jesus disse: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Tendo Jesus molhado o pão, ele deu a Judas Iscariotes. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus disse: o que tiver que fazer, faça-o depressa. Os seus discípulos pensavam que Jesus tinha dito para Judas comprar alguma coisa para a festa ou dar alguma coisa aos pobres, por ele ser responsável pelo dinheiro. Então logo Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse para vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. E vocês serão reconhecidos como os meus discípulos se amarem uns aos outros. Então Simão Pedro falou: Senhor, para onde vais? Então Jesus disse: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas mais tarde me seguirão. Então Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Daria a minha vida por ti. Então Jesus disse: você dará a sua vida por mim? Eu lhe asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Agora vou preparar lugar para vocês. E se eu for, eu voltarei. E vocês estarão onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Mas vocês já o conhecem. Então Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter passado tanto tempo com vocês, como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu tenho dito não são apenas minhas, mas o meu Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, Jesus continuou dizendo: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que o Pai tem realizado. Fará obras maiores do que esta, pois eu estou indo para o Pai. Então Jesus disse, continuou a lhes falar: eu estou deixando um presente para vocês, a paz de espírito. E a paz que eu dou não é como a paz que o mundo dá. Não é passageira como a paz que o mundo dá.
eu lhes digo, não tenham medo nem se afligem. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. E o meu pai é glorificado pelo fato de vocês produzirem muitos frutos. E assim vocês serão meus discípulos. Eu estou falando estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu estou deixando um mandamento: amem-se uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Tenho em mente que se o mundo os odiar, ele odiou primeiro a mim. Se vocês eu lhes digo que vocês serão expulsos da sinagoga. De fato, virá o tempo em que quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão isso porque não conheceram nem a mim nem o Pai. Estou falando estas coisas antes que aconteça, para que quando acontecer vocês lembrem de que eu os avisei. Tendo dito isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Minha oração não é apenas por estes. Oro também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Que eles cheguem, Deus, à plena unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Tendo Jesus terminado de orar, saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus já tinha se reunido muitas vezes com seus discípulos ali. Então, Judas também foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e os guardas enviados o chefe dos sacerdotes, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus de Nazaré. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente Jesus perguntou: a quem procuram? Então eles responderam: a Jesus de Nazaré. Então Jesus disse: já disse que sou eu, e já que vocês estão me procurando, deixem ir estes homens. Ele disse isso para que se cumprisse as suas palavras: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro carregava uma espada. Então tirou-a e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome desse servo era Malco. Então Jesus deu uma ordem a Pedro, dizendo: guarde essa espada. Acaso haverei eu de não beber o cálice que meu pai me deu? Sendo assim, o destacamento de soldados, com seu comandante, prenderam Jesus. O amarraram e levaram primeiramente a Anás, servo de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Caifás era aquele que tinha dito que era melhor que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou na casa do sumo sacerdote, no pátio. Por ser conhecido do sumo sacerdote, ele entrou, mas Pedro ficou do lado de fora da porta esperando. Então, este discípulo voltou e foi falar com a moça encarregada da porta.
e fez Pedro entrar. Então a moça olhou para Pedro e disse: Você não é um dos discípulos daquele homem? Pedro disse: Não sou. Os guardas e o chefe do sacerdote estavam reunidos em volta de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro estava se aquecendo com eles. Então lhe perguntaram: Você não é um dos discípulos daquele homem? Pedro negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? E mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante, um galo cantou. Em seguida de Caifás, levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e lhes perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Os judeus lhe responderam: Se ele não fosse um criminoso, não teríamos entregado ele a ti? Então Pilatos disse: Então levem-no e julguem conforme a lei de vocês. Não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus havia dito, indicando a espécie de morte que ele haveria de sofrer. Então Pilatos chamou Jesus, entrou no pretório e lhes perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Então Jesus respondeu: Vim para este mundo para julgamento. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é deste mundo. Então Pilatos disse: Então tu é rei. Jesus disse: Tu dizes que sou rei. De fato, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pilatos perguntou: Que é a verdade? Tendo dito isso, saiu para falar novamente com os judeus e disse: Não encontro neste homem nenhum motivo de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em protesto gritavam: Não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. E vestiram uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Pilatos saiu novamente para falar com os judeus e disse: Olha, eu estou trazendo-lhe a vocês para que vocês saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus saiu usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, Pilatos disse: Eis o homem. Quando os sacerdotes e os guardas viram Jesus saindo, eles gritaram: Crucifica-o, crucifica-o! Pilatos disse: Devo crucificar o rei de vocês? Não temos rei a não ser César, protestaram os sacerdotes. Então, finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. Levando a sua própria cruz, ele foi para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram aquela placa, pois
pois onde Jesus fora crucificado ficava próximo à cidade. A placa estava escrita em latim, aramaico e grego. Os chefes dos sacerdotes foram protestar junto a Pilatos, dizendo: não escreva rei dos judeus, mas que este homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas roupas e dividiram em 4 partes, uma para cada uma deles, restando-lhe a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida de alto a baixo. Eles disseram: não a rasguemos, vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: tiraram sorte pelas minhas vestes e dividiram as minhas roupas entre si. E foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu que a sua mãe estava ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao seu filho: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Algum tempo depois, sabendo que todas as coisas estavam concluídas e para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Ali perto havia uma vasilha cheia de vinagre. Pegaram uma esponja, embeberam nela e colocaram na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo Jesus provado, ele disse: está consumado. Curvou a cabeça e entregou o espírito. Depois disso, José de Arimateia foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Tendo Pilatos liberado o corpo, ele veio e levou o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha ido se encontrar com Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Então os dois vieram, tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias que eles tinham, de acordo com o costume judaico daquela época. Perto da cruz de Jesus, no lugar onde Jesus fora crucificado, tinha um jardim. E nesse jardim, um sepulcro novo, onde ninguém havia sido colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e pelo sepulcro ficar perto, colocaram Jesus ali. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Maria Madalena ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Eles então perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela disse: levaram embora o corpo do meu Senhor e não sei aonde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Então, Jesus lhe perguntou: mulher, a quem está procurando? Por que está chorando? Então ela, pensando que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse a ela: Maria. Ela, voltando-se para ele, disse em aramaico: Rabone, que significa mestre. Então Jesus disse: não me segure, pois ainda não fui para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhe que estou voltando para o meu Deus,
o Deus de vocês, o meu Pai, o Pai de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, a portas trancadas. Então Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E mostrou-lhes as mãos e o lado. Seus discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o meu Pai me enviou, eu os envio. Com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de vocês, se perdoarem os pecados de alguém, vocês serão perdoados, mas se não perdoarem, não serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, não estava com os 12 quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não ver as marcas dos pregos em sua mão e não puser o meu dedo onde os pregos estavam e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam novamente ali e, junto com eles, Tomé. Então, apesar de estarem com as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E a Tomé, ele disse: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda sua mão e coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam e, crendo, tenham vida em seu nome. Aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ninguém nunca viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém. Glória a Deus. Esse é o livro de João. Quero agradecer a oportunidade, que essa palavra, que a palavra do Senhor, que ela seja viva em nossas vidas, né? E que ela fale aos nossos corações, que nós venhamos ter mesmo ela na nossa mente, no nosso coração. Quero agradecer ao pastor, à liderança que me deram essa oportunidade. Que o Senhor os abençoe. Amém.